Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo, e hoje o capítulo proposto para a leitura de hoje é Isaías 52, o capítulo 52 do livro de Isaías, e hoje eu vou ler este capítulo na Bíblia de Estudo NAA, é a Nova Almeida Atualizada. Isaías 52, aqui nesta Bíblia, tem como título Deus salvará Jerusalém, e o versículo 1 começa assim: Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista as suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor: por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levado por nada? Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo o dia sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia saberá que sou eu quem diz: eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria, porque com os seus próprios olhos veem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço. À vista de todas as nações e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá. Não toquem em coisa impura. Saiam do meio dela, purifiquem-se, vocês que levam os utensílios do Senhor. Porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge. Porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. O sofrimento e a vitória do servo do Senhor, versículo 13. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Leitura de Isaías, capítulo 52. Separei aqui alguns comentários relacionados a este mesmo capítulo. O primeiro deles aqui na Bíblia de Estudo de Genebra, que diz que, neste capítulo, Deus chama mais uma vez os exilados a que despertem. Em vez de reclamarem e acusarem a Deus, eles se regozijariam na maravilha de que Deus libertaria seu povo. Isso aqui relacionado aos versículos 1 ao 12, e a partir do versículo 13 até o capítulo 53, diz que é a parte relacionada ao servo sofredor e exaltado. Essa seção contém o quarto e último dos cânticos do servo. O Novo Testamento confirma que o servo sofredor é Jesus Cristo. Essa é a passagem do Antigo Testamento mais citada no Novo Testamento. Por causa do seu sofrimento vicário, todo aquele que nele crer, judeus e gentios, tem esperança de vida e de compartilhar de sua recompensa. Aqui na Bíblia de Estudo Arqueológica, também um comentário relacionado a esse capítulo, mais especificamente ao versículo 7, que aqui nessa tradução diz: como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. E o comentário diz que esse versículo é uma referência aos mensageiros que corriam do cenário da batalha para levar a notícia do resultado final a um rei e a um povo que aguardavam essa informação. Aqui as notícias dizem respeito ao retorno do exílio. Aqui na Bíblia de Estudo A Mensagem, um comentário relacionado também ao capítulo 52, logo após o versículo 15, diz que o servo, que é como um cordeiro, sofre e morre, e ao agir dessa forma,
liberta as pessoas da culpa e as capacita a viver livremente em comunhão com Deus. O cordeiro era o principal animal sacrificado na história hebraica. Nesta passagem, quando o cordeiro é conectado com o servo, toda a riqueza histórica e simbólica da religião hebraica concorre para interpretar o significado da palavra. Estamos na atmosfera do templo, de volta ao lugar em que há grande preocupação com o pecado e a culpa. Estamos diante de Deus, como pessoas que sentem duas coisas. Primeiro, a nossa separação, que é o nosso pecado. Segundo, a nossa incapacidade de fazer algo a respeito, que é a nossa culpa. Nós nos unimos à longa e antiga marcha dos que vão à presença de Deus, confessam seus pecados e participam de um ritual divinamente instituído para purificar os pecados e remover a culpa. O que Isaías esboçou na imagem do servo sofredor tornou-se uma realidade histórica na vida de Jesus. Ele é o representante de Deus. Nele vemos Deus de maneira clara e precisa. Ele veio em um contexto de fraqueza, em um estábulo, e foi colocado em uma manjedoura. Serviu sem chamar a atenção de ninguém como carpinteiro e como rabi. Depois sofreu e morreu. Mas toda a sua vida serviu para chegar a esse sofrimento e morte. A vida do servo foi completada nesse ato. No entanto, a morte não foi a última palavra para ele. A vida é que foi a última palavra. E eis a última palavra para nós. Uma vida ressurreta, vitoriosa sobre a morte e cheia de alegria. E por fim, aqui na Bíblia de Estudo NVT, também um comentário relacionado ao capítulo 52, aos versos 11 e 12, diz que esse comentário tem como título O Segundo Êxodo, e diz: o êxodo é um tema de destaque em Isaías. A volta do exílio, como o êxodo de Israel do Egito, restauraria o povo à terra. Assim como os israelitas haviam deixado o Egito séculos antes, seus descendentes deixariam a Babilônia. Nessa ocasião, teriam de ser purificados e não partiriam às pressas. O segundo êxodo seria novo e não apenas uma reprodução do primeiro. Tanto a experiência no exílio como a jornada de volta são comparadas a um deserto, do qual o Senhor traria livramento. Ele prepara um caminho no meio do deserto, transforma a terra árida em um oásis com vegetação e animais, remove obstáculos ao longo da jornada, guia seu povo, alimenta-o, protege-o do calor e fortalece-o. Deus transforma a tristeza dos exilados em grande alegria e derrama sobre eles seu espírito. Hoje ainda há um êxodo, entre aspas. Por meio da morte de Cristo e do poder de sua ressurreição, os fiéis deixam a condição de pecado e morte. O Espírito Santo nos capacita a viver em novidade de vida e a servir a Deus com alegria, enquanto aguardamos a vinda de seu reino em plenitude. Leitura do capítulo 52 do livro de Isaías, juntamente com alguns comentários relacionados a esse mesmo capítulo. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até meu próximo vídeo.